Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sei que vocês estão me assistindo de noite, mas esse vídeo foi gravado previamente, porque nesta data que a gente está transmitindo, eu estou impossibilitada de fazer a transmissão ao vivo, né? Como a gente sempre faz. E eu resolvi fazer esse vídeo, mesmo assim, remotamente, porque senão eu ficaria algumas semanas sem poder transmitir em função de uma viagem que eu estou fazendo. Mas hoje eu quero falar de um tema que para mim é muito caro, no sentido de é muito precioso, é muito delicado, e toda vez que eu ensaio tocar nesse assunto, eu sinto um constrangimento muito grande da parte dos meus amigos negros. Preciso falar sobre o colorismo. Tenho que falar sobre o colorismo. E quando eu ventilo essa coisa com os meus pares do movimento negro, as pessoas, em geral, evitam conversar sobre esse assunto. E umas 2 ou 3 vezes já aconteceu de falarem para mim assim: você é branca, você não entende o que a gente passa. E isso dói pra caramba. Dói muito. Eu sei que eu tenho essa cara pálida aqui, mas não foi sempre assim. Eu não fiz o tratamento do Michael Jackson para branquear, não, tá bom? Mas não foi sempre assim. Nosso live de hoje, então, é sobre colorismo, sobre Willie Lynch e sobre o lugar de fala. E toda vez que eu tento tocar nesses assuntos, eu sinto um certo constrangimento dos meus pares do movimento negro. Eu vou ler para vocês aqui um texto, vou compartilhar a tela para vocês acompanharem comigo, de uma jornalista que escreveu num site de negritude chamado Alma Preta. E quem está dizendo isso, que a gente precisa falar sobre o colorismo, é ela. Então, eu vou ler alguns trechos aqui com vocês, desse documento. Depois eu vou ler um outro texto, mas não agora, mas para o final. E aí eu quero falar sobre a carta de Willie Lynch, inclusive sobre os mitos em torno dessa carta. Quero contar minha própria história para vocês e discutir o que é acessível para a gente, o que pode ser mudado nessa conversa toda. O que a gente pode fazer diferente daqui para frente, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Tá aqui. Esse site aqui, almapreta.com, e esse artigo do Amaury Eugênio, ele cita muito a Juliana Gonçalves, se eu não me engano, falando que nós precisamos falar sobre colorismo. Então, ele vai dar para a gente aqui uma noção do que é essa discussão. Então, para quem nunca ouviu falar do termo, fique sabendo agora. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, para ficar mais fácil da gente acompanhar a leitura. Então, vamos lá. Num cenário hipotético, que pode ser ironicamente chamado de Terra, pessoas negras de pele clara, traços finos e cabelos lisos têm acesso facilitado a diversos aspectos que variam desde pontos básicos, estabelecidos como obrigatórios na legislação, e até mesmo espaços de poder. Em contrapartida, quanto mais escura for a pele de determinada pessoa, mais difícil será a possibilidade de ela conseguir acessar esses mesmos aspectos. Pois bem, qualquer semelhança com a nossa realidade não é uma mera coincidência, é a realidade, afinal. Esse exemplo está relacionado ao colorismo, teoria criada nos anos 80 pela escritora Alice Walker, segundo a qual, quanto mais clara for a pele de uma pessoa, mais fácil será para ela ser aceita na sociedade. E o inverso acontece com quem tiver a pele retinta. De acordo com os moldes da estrutura social racista, quanto menos traços negros uma pessoa tiver e quanto mais clara for a sua pele, mais e melhor aceita ela será em diversos grupos. Ser negro é um crime apenas pela pessoa existir. E,
À medida em que as características raciais forem mais fortes, menores serão os direitos que lhes serão concedidos. Aí ele vem aqui discutindo, vou passar um pouquinho mais rápido para a gente não tomar tempo demais. Estatística e a nomenclatura parda. Quando essa nomenclatura é usada, quando ela é adotada, quantas pessoas se identificam como parda, e vai descrevendo aqui todo o conflito que a gente tem em relação a ser pardo também. E esse fotógrafo aqui, o Roger Sipor, ele fala que a pesquisa também, que também pesquisa, né, a construção de imagens nas religiões de matriz africana, ele fala que deve-se pensar numa estrutura racista da sociedade, o que abrange a quantidade de melanina que a pessoa tem na pele, que quanto mais retinta a pessoa for, maior será o nível de violência que ela sofrerá. Pelo racismo ser um crime estrutural, as questões de quem é mais ou menos retinto são colocadas de forma muito claras nessa estrutura. Isso significa que quanto mais escura a tonalidade de pele for, menos a pessoa será vista como humana e menos será vista nos diferentes espaços, o que passa pela invisibilidade das pessoas retintas, explica o Cipó, ao citar que o objetivo é fomentar a reflexão sobre o colorismo. Veja só, ele não está acusando nem ninguém, nem eu estou acusando ninguém. Ele só está trazendo o tema à tona para a gente conversar. De acordo com ele, quando a gente chama as pessoas mais claras a repensarem isso, não é um questionamento à negritude, mas é um olhar de reflexão para pensar as estruturas criadas pelo racismo que nos distanciam e nos classificam. À medida que a gente escurece, a gente é diferenciado e aceito, mas de forma errônea. E quando ele fala aqui da Juliana Gonçalves, da construção social branca, e ela fala uma coisa aqui muito importante. Se o colorismo é cria do racismo e da branquitude, será que é possível fazermos esse debate necessário sem silenciar negros retintos ou destituir negros claros da sua negritude? Houve tentativas honestas, mas há limites de promover esse debate que precisa ser profundo e seguro na internet. Explica Juliana ao enfatizar a tentativa de separação racial dentro do mesmo nicho. Quando a gente percebe que há tentativa de hierarquizar dores, isso transforma-se, na maioria das vezes, em tentativa de colocar negros de pele clara e retinta em trincheiras diferentes. Isso sim é um problema. É aqui que eu quero focar minha fala. E ela menciona aqui, né, o artigo do Amaury menciona a carta do Lynch. Eu trouxe aqui para vocês, tem aqui na Gueledès, fala desse conteúdo da carta do Lynch, que é o mesmo conteúdo que ela menciona lá, o segundo a história, e esse outro artigo aqui, da Pérola Nilva, Mitos Duradouros, a carta de William Lynch, ele é um artigo crítico ao conteúdo dessa carta, inclusive os pesquisadores que ela registrou aqui, um tal de Cobb, deixa eu ver se ela vai mostrar aqui o nome do sujeito, mas fala que esse pesquisador fala que não há possibilidade dessa carta ter existido. Por William Delaney Cobb, William Lynch está morto. Então, esse pesquisador aqui, ele levanta que a carta de Lynch é uma invenção, foi uma construção, e que ela nunca existiu, ela é anacrônica, ela, de fato, mistura elementos de diversas eras que eram impossíveis do cara em 1712 ter escrito isso, enfim. Eu não estou aqui para colocar em dúvida se a carta de Lynch existiu ou não, mas eu quero trazer o conteúdo dessa carta para a gente pensar nossas relações. Independente do Lynch ter existido historicamente, dessa carta ter existido ou não, isso é um documento escrito que já circula há muitos anos. Por ele circular há muitos anos, ele é representativo de um determinado momento da história em que esse tipo de coisa está acontecendo. Ninguém inventa relações do nada, ele reflete relações que existem. Então, para mim, o que é mais grave
É o que ele diz aqui nesses 3 parágrafos. Ele fala: verifiquei que entre os escravos existem uma série de diferenças. Eu tiro partido dessas diferenças aumentando-as, porque, na verdade, a carta do Lynch foi uma carta que ele, que era um fazendeiro inglês da região do Caribe, diz que descobre a pérola sobre como domar os escravos. E aí ele vai escrevendo para outros fazendeiros na Virgínia, se não me engano, e dando as dicas de como é que ele segurou a onda dos escravos dele. E isso acabou caindo na tradição como sendo uma carta que fez com que outros senhores de escravos adotassem as táticas que o Lynch adotou para poder segurar a onda dos escravos rebeldes. De qualquer forma, existindo ou não existindo a toda a carta, esse conteúdo é sério. Porque olha o que fala na primeira pessoa: eu uso o medo, a desconfiança e a inveja para mantê-los debaixo do meu controle. Eu vos asseguro que a desconfiança é mais forte que a confiança, e a inveja mais forte que a concórdia, respeito ou admiração. Deveis usar os escravos mais velhos contra os escravos mais jovens, e os mais jovens contra os mais velhos. Deveis usar os escravos mais escuros contra os mais claros, e os mais claros contra os mais escuros. Deveis usar as fêmeas contra os machos, e os machos contra as fêmeas. Deveis usar os vossos capatazes para semear a desunião entre os negros, mas é necessário que eles, os negros, confiem e dependam apenas de nós, os fazendeiros. Meus senhores, estas ferramentas são a vossa chave para o domínio. Usem-nas. Nunca percam uma oportunidade. Se fizerdes intensamente o uso delas por um ano, o escravo permanecerá completamente dominado. O escravo, depois de doutrinado dessa maneira, permanecerá nesta mentalidade, passando-a de geração em geração. Bom, e aí eu não estou defendendo Lynch, eu não estou dizendo que a carta é mentirosa, não estou dizendo que é verdadeiro, eu só estou dizendo que esse conteúdo do que está escrito aqui interessa para a nossa discussão de hoje. E aí eu não vou entrar na discussão dos acadêmicos aqui, já tem essa pessoa aqui que colocou esse texto desse COB, que pode fazer isso para a gente. E tem a carta, né? The Willie Lynch Letter and the Making of a Slave. É um livro, você pode comprar, tá aí no Amazon, tá certo? E esse conteúdo aqui é o que está sendo referido nesse site do Alma Preta, que é de onde eu estou tirando essa nossa discussão inicialmente hoje. E aí fala-se sobre diversos tons de opressão. Uma das lógicas do racismo estrutural abrange o determinismo social sobre quem pode ou não pode acessar determinados espaços, seja para convívio, seja para poder, seja universidades, cargos hierarquicamente superiores ou restaurantes, por exemplo. Bom, vai discorrer um pouco mais, porque o artigo é longo, eu também vou saltar aqui um pouquinho. E o Cipó, que é uma das pessoas que ele está entrevistando, o Mauri está entrevistando nesse texto, fala: à medida em que a gente clareia a pele, a gente passa a ser aceito em alguns lugares, mas é uma aceitação sob os moldes da estrutura branca. É uma aceitação com várias negações, que te pede brancura e para alcançar um lugar que não é um lugar desses corpos pretos, socialmente falando, pensando em uma sociedade racista. São lugares por direito à humanidade e à cidadania, mas em uma estrutura dessa. Ainda que pessoas pretas com a pele mais clara tenham mais privilégios do que quem tem a pele retinta, elas são aceitas dentro da lógica branca? Essa é uma pergunta que a Mauri está fazendo. Então, vamos lá. Se o racismo é algo estrutural e se todos os negros padecem dele, ao mesmo tempo em que o privilégio é algo também que diz respeito à branquitude, o que não é negociável, pois é estático e fixo, eu não posso dizer que esta vantagem circunstancial, que talvez uma pessoa de pele clara tenha, seja um privilégio que o aproxima da branquitude, lembra Juliana, ao apontar para um aspecto importante, a construção socioeconômica da pessoa negra. Ser negro de pele clara não é ser menos negro, ou experienciar um racismo light, mas reconhecer que a pigmentação rende experiências com racismo distintas das experiências de negros de pele escura. O racismo é elemento estrutural.
e atravessa todos os negros sem exceção e incide de maneira distinta dependendo do seu gênero, idade, classe social, território e tom de pele. Bom, aí vem mais gente aqui falando, fala-se de cor de representatividade, então é um artigo que vale a pena vocês lerem na íntegra, né? Ou então você joga no Google, aqui, Amaury Eugênio, precisamos falar sobre colorismo. E aqui eu vou parar um pouquinho de compartilhar a minha tela para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria ler com vocês aqui esse artigo que eu achei muito interessante, ele foi postado aqui pela Bianca Santana, mas está falando, na verdade, dessa antropóloga, que é Lélia Gonzalez, uma das vozes que desconstrói o mito da democracia racial, certo? Então, eu vou ler para a gente entender o que é a questão do colorismo a partir de uma pessoa que é parda. No meu entendimento, esse é um testemunho muito relevante para a gente debater essa questão. Veja como ela fala. Minha pele não é retinta. Tenho a cor da miscigenação brasileira, que tantas vezes foi utilizada para reafirmar o mito da democracia social. Colorismo significa, de maneira simplificada, que as discriminações dependem também do tom da pele, da pigmentação de uma pessoa, mesmo entre pessoas negras ou afrodescendentes. Há diferenças no tratamento, vivências e oportunidades, a depender do quão escura é a sua pele, cabelo crespo, formato do nariz, da boca e outras características fenotípicas também podem determinar como as pessoas negras são lidas socialmente. Pessoas mais claras, de cabelo mais liso, traços mais finos, podem passar mais facilmente por pessoas brancas, e isso as tornaria mais toleradas em determinados ambientes ou situações. É isso, mas não é só isso. Poder ser vista como branca, ou melhor, como não negra, me permitiu oportunidades que provavelmente eu não teria se tivesse a pele mais escura, como ocupar um cargo de coordenação em um colégio europeu, de elite, onde um dia precisei argumentar fervorosamente que eu era uma mulher negra e que essa era uma afirmação importante. Mas não se pode perder de vista que na cidade onde vivo, São Paulo, empregos subalternos, o trabalho doméstico, os presídios têm a minha cor de pele. Tarefa difícil essa de escrever sobre o colorismo, que certamente não se esgota nesse texto. Como determinar a cor se, aqui, não se fica para sempre negro ou se embranquece por dinheiro ou se empobrece por queda social? Perguntou certa vez a antropóloga e historiadora Lilia Moritz Schwartz. Para falar sobre colorismo, precisamos considerar classe, escolarização e outros marcadores sociais da diferença. E uma breve genealogia do termo pardo pode ser útil. Nos memes das redes sociais, pardo é papel, não gente. Mas o termo se refere a pessoas desde o Brasil colonial com múltiplos usos e significados. No século XVII, era utilizado em São Paulo para designar indígenas escravizados ilegalmente. Já no Nordeste açucareiro, do mesmo período onde os africanos eram a maior parte da população, tendia a ser sinônimo de mestiçagem ou do fruto da união entre europeus, africanos e indígenas. Mais tarde, no Sudeste, o termo aparece não só como referência à mestiçagem, mas também como sinônimo de pessoa livre, independentemente da cor de pele. O termo pardo no Brasil colônia, portanto, indicava, além da cor da pele, o status social de pessoas não brancas livres em um universo escravista. Segundo Web Matos, o termo era uma possibilidade de diferenciação social variável conforme o caso. Assim, todo escravo descendente de homem livre, branco, tornava-se pardo, bem como todo homem nascido livre que trouxesse a marca da sua ascendência africana, fosse mestiço ou não, escreveu o historiador. Da mesma forma, os termos preto e negro também apresentavam diferenças semânticas no período escravocrata. Negro era o escravo insubmisso e preto o cativo fiel. Mas é possível perceber variações de significados em diferentes períodos, até a primeira metade do século XIX, crioulo,
era exclusivo de escravos e forros nascidos no Brasil. Preto designava os africanos. Os censos evidenciam, no quesito cor, como essa semântica é negociada no Brasil de forma complexa, muitas vezes intencionalmente confusa. O primeiro e o segundo censos do país, em 1872 e 1890, registraram a população preta, branca e mestiça. No censo de 1872, acrescida a informação da condição de escravo ou livre. Nos censos de 1900, 1920, 1970, o item cor foi retirado. Diante da constatação de que o Brasil era um país mestiço e negro, o terceiro e quarto censo simplesmente deixaram de registrar a informação sobre a população, assim como o primeiro censo do regime militar, quando se reforçava a ideia de homogeneizar o país. No censo de 1950, a população foi distribuída entre brancos, pretos, amarelos e pardos, e a gente não pode esquecer que esse período da história está demarcado pelas iniciativas de eugenia, que foram aquela tentativa de branqueamento como uma medida de saúde pública, uma política pública, que foi adotada nesses anos aí das guerras, né, até 1950, essa era Vargas, isso acontecia, de branqueamento. Então, esse pardo ele era um sujeito indesejado na sociedade, porque ele justamente ambiguizava as diferenças raciais. Então, a população foi distribuída entre brancos, pretos, amarelos e pardos. Indígenas não possuíam uma categoria classificatória. Em 1960, os indígenas deveriam ser declarados como pardos, olha só. Em 1980, havia uma explicação para pardos, que era os mulaços, mestiços, índios, caboclos, mamelucos, cafusos, etc. Em 1976, o IBGE fez a pesquisa nacional por amostras de domicílio, em que deixou a categoria cor como uma pergunta aberta. 136 cores diferentes foram registradas, que iam de acastanhada a vermelha. Esse uso flexível e maleável na cor que se observa no Brasil desde o período da escravidão, tão explicitado na pesquisa de 1976, está relacionado à imagem negativa da mestiçagem, propagada explicitamente até a década de 1930, seguida pela extensa propaganda oficial do mito da democracia racial. Desde o século XIX, teóricos das raças enalteciam tipos puros e colocavam a miscigenação como sinônimo de degeneração racial e social. O termo eugenia, criado em 1883, propagava a visão de que as capacidades humanas estavam exclusivamente ligadas à hereditariedade. A criminalidade, por exemplo, era vista como um fenômeno físico e hereditário. Raça se tornou, neste período, um conceito para discriminar e hierarquizar povos. Na metade do século XX, geneticistas e biólogos moleculares afirmaram que as raças puras não existem cientificamente. Mas pouco antes disso, na década de 30, ganhou relevância no Brasil uma interpretação social e não biológica das relações raciais brasileiras. Gilberto Freire afirma que a miscigenação teria acomodado conflitos raciais no Brasil, corrigindo a distância social entre a Casa Grande e a Senzala. E aqui eu quero fazer uma referência a um livro que eu tive a oportunidade de ver nascer, chamado Brasil Inevitável. Esse livro aqui, que tem esse blog, do professor Mércio Pereira Gomes, que por acaso é o meu orientador de doutorado, onde ele fez um blog de leitura e debate sobre o Brasil, mas a gente acompanhou a produção desse livro, inclusive esses textos que estavam sendo produzidos, que eram os capítulos do livro, eles vinham para a sala de aula para a gente debater primeiro. E o professor Mércio, ele defende claramente que essa mestiçagem que o Gilberto Freire faz, do branco com o escravo, que a própria autora aqui vai falar sobre o estupro, né, das escravas pelos brancos, estupro colonial, o Mércio derruba um pouco essa teoria quando ele fala que, na verdade, a miscigenação brasileira não se dá por esse branco e por essa mulher preta que é escrava, se dá entre índios e negros.
E ele cita isso e justifica isso de uma maneira incrível no livro. O grande boom que o livro dele tem é a desconstrução dessa teoria da miscigenação brasileira a partir dessa mistura de estupro, né, colonial. Então, a Lélia Gonzalez é das vozes que desconstrói o mito da democracia racial, denunciando que o sistema escravista patriarcal brasileiro não se constitui sobre bases harmônicas, mas na violência racial e sexual que se reproduz desde a colonização da sociedade brasileira. Uma década depois, Sueli Carneiro cunha o estupro colonial da mulher negra pelo homem branco como as bases para a fundação do mito da cordialidade da democracia racial brasileira, que é baseado na fala do Gilberto Freire, tese que o Mércio derruba, né? O movimento negro vem buscando conscientizar quem sofre discriminações por sua aparência física e origem racial, seja quem se declara preto ou pardo ao IBGE, em torno de uma mesma identidade racial de negro. Trata-se, sem dúvida, de uma definição política embasada na divisão birracial ou bipolar norte-americana e não biológica. Essa divisão é uma tentativa que remonta à fundação do Movimento Negro Unificado, que tem uma proposta política clara de construir a solidariedade e a identidade dos excluídos pelo racismo à brasileira, explicou o antropólogo Kabengele Munanga. Da mesma forma, o movimento de mulheres negras, que nasce dentro do movimento negro, busca conscientizar mulheres desde a década de 80 da sua identidade de mulher negra. O projeto em curso no Brasil ainda é o de uma hegemonia branca. Ele opera pela exclusão e a violência contra pessoas não brancas, especialmente as negras e indígenas. No imaginário social, este projeto também aparece em uma leitura de passado que omite a violência e a resistência à escravidão, encoberta as estratégias de branqueamento e do silenciamento de vozes e memórias da população negra. O mito da democracia racial branqueava negras e negros miscigenados. É importante, ao falarmos sobre colorismo, não cometermos o mesmo erro. Afinal, a quem isso poderia interessar? Como escreveu Lélia, a gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha e etc. Mas tornar-se mulher negra é uma conquista. Eu vou contar para vocês a minha história. E eu quero, nesse momento, fazer um agradecimento formal ao Luther Fortunato. O Luther Fortunato hoje foi uma pessoa tremendamente abençoada para me fazer orientar essa conversa com vocês, porque ele já acompanha o meu trabalho aqui do Novembro Negro há um bom tempo, e eu estava falando para ele das minhas angústias, que eu já trabalho com temas de negritude há tanto tempo e, mais recentemente, eu venho sendo rejeitada por tocar nesses assuntos se eu estiver dentro do movimento negro, como se a minha fala não fosse autêntica. E ele me perguntou assim, você se considera negra? E eu falei assim, eu sempre me considerei negra. Porque, para mim, negritude não é somente o tom retinto de uma pele. Isso tem a ver com ancestralidade, tem a ver com história social, com herança, tem a ver com muita coisa. E ele falou assim, então você precisa contar a sua história. E é por isso que eu vou contar a minha história aqui. E quando eu faço isso com muito temor no meu coração, muito cuidado, muito carinho, no sentido de não machucar pessoas que me são queridas. E a minha mãe, que sempre, toda semana está aqui assistindo a essas transmissões, ela vai saber que o que eu estou falando aqui é verdade. Então, se eu fosse uma pessoa de jurar as coisas, né, dizer, juro pela minha mãe, mas eu não preciso jurar pela minha mãe, não, que ela vai confirmar tudo isso que eu vou falar aqui. Eu venho de uma estrutura familiar, e eu vou compartilhar com vocês umas fotinhas minhas, uma estrutura familiar de gente mestiça. Aqui tem uma foto dos meus avós maternos, né? Aqui sou eu, tá? O meu avô, ele era neto de chinês. Um chinês que casou com uma mulata e depois casou com uma negra, etc. E ele ficou uma pessoa assim, com esse biotipo asiático, mas ele era bem mulato. E minha avó, apesar dela estar muito clarinha aqui, vovó sempre foi bem mais escura. A minha mãe, meu pai aqui, minha tia bem morena, eu tenho o tom de pele de minha tia, praticamente.
Aqui uma foto mais de perto, da vovó. A vovó era filha de escravos, né, forros. O avô dela, na verdade, veio de navio negreiro para cá, e seus irmãos todos são muito negros, mas esse vô, o pai dela, casou-se com uma branca, que era, na verdade, uma mulher parda, branca de cabelo afro, então, assim, essa coisa bem mestiça. Mas vocês estão vendo, do lado de minha mãe, eu tinha gente negra na ancestralidade do meu avô, gente negra a minha avó é negra, ela bem negra mesmo. Bom, vou fechar isso aqui agora. Eu quero mostrar eu para vocês aqui, bonitinha. Olha eu, minha carinha, meu cabelinho difícil, quando eu era pequena. Aqui eu vou fechar essa janela e vou mostrar outra. Aqui eu de novo. Devia ter aqui antes de 3 anos de idade, por causa da casa onde essa foto foi feita. E era lá no Morro da Mangueira, onde eu nasci. Vou fechar essa janela, vou mostrar mais uma outra aqui. Aqui é da mesma época, um pouquinho mais velha, talvez já com 3 ou 4 anos de idade. Essa sou eu, aqui de perto, a mesma criancinha. Dá uma olhadinha nesse nariz. Vou contar uma história sobre esse nariz. Essa aqui é a minha foto favorita de criança. Cabelo lá nas alturas. Eu gosto muito dessa foto. Eu gosto muito dessa foto. Minha foto, assim, favorita. Bom, e aqui é uma foto de mim, já mais velha, né? Eu já devia estar aqui com o quê? Pela idade do meu irmão aqui, eu devia estar com 7, 8 anos de idade. E aqui um tio meu, né? Você vê que ele é mais claro. E aqui você vê o tom da minha pele. Até mais escura que meu irmão. E por fim, eu vou mostrar uma outra foto aqui do meu avô paterno, pai de meu pai. Bom, por que eu resolvi fazer essa viagem ao álbum de família aqui agora? Para contar para vocês uma história muito triste. Esse avô paterno que está ali, ele teve 15 filhos. E uma família toda muito parda. Mas os mais clarinhos na família sempre foram muito racistas. Então, lembra que eu pedi para vocês verem meu nariz? Ele não era assim, não, né? Quando eu era pequenininho, ele era achatadão assim, né? E eu vi muita piada sobre o meu nariz. A minha mãe sabe. Nariz de focinho de porco, nariz de cheirar peido, nariz esborrachado de preto, que a máscara de oxigênio achatou quando nasceu. Eu era chamada de lambisgoia. Eu era chamada de crioula difícil. Eu nunca recebi um pretinha carinhoso, neguinha, vem cá. Não. Era crioula difícil. E eu ouvi isso tantas vezes, tão pequena, que uma vez, quando eu estava com 4 anos de idade, lá em Paraty, na casa dos meus tios, a minha tia vivia fazendo café e servindo café. E eu não queria tomar café. Eu tinha 4 anos de idade, tá? E quando meus filhos me perguntavam, por que você não quer tomar café, Lília? Eu falava, eu tenho medo de ficar preta. Então pensa numa criança, e aí eles riam dessa história, e não me davam um café, claro. Hoje em dia eu bebo bastante café. Mas a minha mãe está ouvindo aqui, deve estar ouvindo esse live, ela sabe do que eu estou falando. Aos 4 anos de idade eu já sabia que ser preta era uma droga. E como eu era a mais preta da família, eu tinha que dar um jeito de me branquear. Eu sempre tive horror do meu cabelo crespo. Meu cabelo não é assim, é porque eu tenho que dar um sossega-leão nele, que é um tratamento, eu não faço alisamento, né? É um tratamento de hidratação e eles chamam de disciplinador, para abaixar os fios, na verdade, porque o meu cabelo ele não é um cabelo afro, no sentido de que dá para amarrar um turbante, botar uma tiara, fazer um negócio lindo, ficar com aquele cabelo. Não, não dá, não rola, ele não é um cabelo assim. Mas também ele não é tão liso assim, não, ele é todo ondulado.
mas é muito fino, então não prega, as coisas não prendem aqui, né? Cai, tudo que bota nesse cabelo ele cai. E eu sou executiva, de vez em quando eu tenho que estar dando conferência, eu tenho que estar apresentável, por isso que eu acabo fazendo essa opção de cabelo. Mas, enfim, eu cresci passando por isso, sabendo que era muito ruim ser preto. E eu queria me clarear. E como eu fiquei com esse tom de pele bem escuro, até muito, eu acho que eu já fui começar a perder esse pretume da minha pele já depois dos 20 anos de idade, né? Juventude inteira, eu tenho as fotos da minha juventude preta, preta mesmo, bem preta em comparação com o restante da família. E eu recebia apelidos humilhantes de membros da família, membros muito próximos, que eu queria ser reconhecida por eles como uma pessoa querida. Isso foi racismo, tá? Então, eu tenho certeza que uma criança preta que foi criada por pai e mãe preto na sua casa nunca teve o seu nariz depreciado por ele ter a forma que tem. Nunca foi chamada de crioula difícil para ser humilhada. Essas vezes que isso era chamado, era sempre quando eu estava lá, nas minhas teimosias, claro e evidente. Então, quando eu estou na juventude, eu começo a sentir um troço pela África muito visceral, muito ancestral, tem a ver com musicalidade, as músicas negras começam a mexer muito comigo, de eu chorar demais, e eu percebi que tinha alguma coisa comigo que estava para além de gostar das músicas. A minha mãe vai lembrar disso, que eu, com 12 anos de idade, comecei a fazer genealogias lá em casa, para rastrear a minha família, onde eu parava mais encantada com a história, no sentido de que eu quero descobrir essa história, era quando eu chegava no navio negreiro dos meus avós que chegaram aqui no Brasil. Bom, fiquei o tempo todo me chamando de mestiça. Perdi empregos por não ser a lourinha de olhos azuis. Em processos seletivos, onde eu era a candidata mais competente, mas preferiram a lourinha dos olhos azuis, sabe? Passei por isso, as pessoas não acreditam, mas eu passei por isso. Em 2004, eu já tinha escrito sobre mulheres negras na Bíblia, na minha primeira dissertação de mestrado, e fui para o encontro da RIBLA, com as mulheres latino-americanas. E estava se falando naquele encontro sobre raízes afroasiáticas no mundo bíblico. Bom, e eu começo a falar, gente, nós temos que tratar a mestiçagem. Em 2004, esse termo colorismo não era nem muito fluido ainda, nem mesmo dentro do movimento negro. E eu falei com elas assim, olha, a gente precisa falar dessa coisa da mestiçagem, porque o mestiço é sempre um nada. Os brancos têm a identidade deles, os negros estão lutando pela afirmação de identidade, e os mestiços ficam ali, no meio de um caminho que ninguém sabe o que é, não os reconhece, a gente não tem identidade. E se a gente tenta aderir a um desses dois lados, a gente não é bem aceito em nenhum deles. A professora Silvia Regina, que, se eu não me engano, ela está na direção da Universidade Bíblica Latino-Americana, lá na Costa Rica, falou assim para mim, falou assim, Lília, quando você conta que você perdeu o emprego para uma moça loura, de olhos azuis, as pessoas não estão rejeitando em você a sua mestiçagem, elas estão rejeitando em você a sua negritude. E enquanto você não afirmar que você tem essa identidade negra, você vai se sentir deslocada. Foi aí, então, que Lília começou, em 2004, a se identificar como negra. Isso deu certo até 2014. De 2014 para cá, dentro do movimento negro, onde eu circulo, onde a gente tem o João Preto, que é, né, militante da Fundação Palmares, me conhece há mais de 30 anos. O João sabe que eu sempre tive muito afinada com essas questões étnico-raciais e com a questão de negritude. Afinado no sentido de me sentir incluída. E ele sempre foi uma pessoa que me incluiu demais em tudo, sempre me considerou par.
Ele nunca me considerou a outra. Quando tinha reunião da Associação Martin Luther King, ele me chamava para conferenciar. Mas em 2014 eu comecei a sentir o peso do colorismo. E isso doeu. Doeu porque eu fiquei assim, gente, será que aquela droga daquele texto do David Lynch está certo? E comecei a olhar para como o movimento negro tem dificuldade de se unificar, como o negro hostiliza negro, como o negro hostiliza quem é mais claro, como quem é mais claro hostiliza quem é mais preto. E aí eu fiquei pensando muito nisso, e como já passou bastante tempo aqui, eu não quero tomar mais tempo dessa fala. Será que o Lynch tinha razão? Ou seja lá, quem for que escreveu aquele troço tinha razão? E eu me lembro de vários filmes que eu tenho visto, inclusive no Netflix, tem vários deles, assistam, que são produções sobre negritude, mas não são produções norte-americanas. São produções africanas, às vezes inglesa, mas inserida na África, com atores negros. Principalmente essas que contam agora, tipo o Diamante de Sangue, lembra? Diamante de Sangue fez uma sucessão na época que saiu. Mas tem outros aí, que não vou lembrar dos nomes aqui agora, mas esses falando da exploração do coltan no Congo, as guerras ali entre Ruanda, essas, sabe, esses conflitos centro-africanos que acontecem. E esses filmes que estão mostrando como é que são as ascensões, as subidas ao poder, os processos de sabotagem e de golpe que uns dão nos outros. Eu assisto filmes e séries, etc., com um olhar bem contemplativo no sentido de ter uma espiritualidade contemplativa em relação ao que eu estou vendo ali. Espiritualidade contemplativa não é ficar ali pasmado, não, é refletir criticamente para levar em oração aquilo que eu estou percebendo a Deus e pedir a Ele uma resposta sobre como Ele quer que eu aja nessa sociedade. Então, na verdade, toda esse meu investimento de tempo e energia e recursos para estar aqui fazendo esses lives de graça, na verdade, podia ser o curso, né? Podia estar cobrando por isso, né? Mas aqui isso tem a ver com esses meus momentos de espiritualidade contemplativa, onde eu estou dialogando com o Espírito Santo e tomo consciência de uma coisa muito séria e o Espírito Santo incomoda o meu coração para vir falar com vocês. Então, ali nesses filmes sobre coltan, sobre exploração de negros sobre negros e etc., eu descubro uma coisa que eu quero deixar aqui como ponto de reflexão, e se a gente consegue transmitir isso aqui no momento em que a gente consegue fazer um chat, a gente pode conversar pelo chat aqui enquanto vocês estão assistindo isso. Porque eu vou estar no chat com vocês, mas não transmitindo, que isso aqui já está gravado, né? Será que a gente não tem que fazer uma visita memorial, e que eu digo é da nossa memória, da nossa ancestralidade, do nosso coração, voltar às nossas vísceras lá na África, fazer uma espécie de catarse, sei lá. Não, na verdade não é, na verdade é um processo de reparação emocional. Eu tenho aprendido o valor, a importância desses ritos simbólicos. Quando Israel vai atravessar o Rio Jordão, e Josué manda lá erguer, né, um memorial de pedras, uma pedra para cada tribo, para saber que ali eles passaram, para nunca mais esquecerem que naquele lugar eles passaram. Isso tem um poder na nossa história. O próprio Baobá, que foi uma história que a Fabíola me contou, da árvore do esquecimento, que quando os negros iam sendo levados, né, para serem levados cativos como escravos, eles faziam a volta nesse baobá, mas no sentido contrário, porque essa era uma árvore que eles circundavam para dizer: eu sou fulano, filho de Beltrano, da tribo tal, etc. E quando eles sabiam que eles iam morrer nessa viagem, não voltavam nunca mais, eles começavam a fazer o rito invertido nessas árvores. Eu não sou fulano, eu não sou ninguém, eu não sou. E esse eu não sou, eu não sou, eu não sou,
Era um processo de eliminação da própria identidade e, se a gente for estudar isso psicologicamente, a gente pode pensar no quanto que isso pode ter sido responsável pela não reação em muitos momentos do processo de escravidão. Obviamente, os negros não tinham escolha, eles eram levados cativos, obrigados, mas se você vê aquele filme Amistade, que é baseado numa história real, você vê que algumas mulheres com filho, com bebê e tudo, resolviam se jogar no mar e se matar no mar antes de completar a viagem, e homens também. Isso já vinha, esse processo de anulação da identidade já vinha de lá. Será que o Espírito Santo não está falando para a gente, lá no fundo do nosso coração, que a gente precisa voltar à África, emocionalmente, com as nossas vísceras e o nosso coração, e declarar perdão para os nossos ancestrais que nos venderam como escravos? Porque tudo que aconteceu depois começou ali. Se você ver esses filmes que eu estou recomendando para vocês, vocês vão ver como que os negros mais fortes tornam os outros oprimidos subservientes, os processos de exploração de um negro sobre o outro. É duramente cruel a gente ter que constatar isso, e por isso eu tenho a tendência de crer que essa carta do Lynch é muito real. Se já tem acadêmicos desconstruindo, etc., não me interessa, porque ela descreve algo que a gente tem que pensar muito seriamente. Então, gente, espero não ter ofendido ninguém, mas eu contei a minha história para vocês. Ter uma pele mais clara não significa que a gente não foi alvo de preconceito racial e de ações de racismo. Então, sim, eu sou negra. Eu sou parda, eu sou negra. Eu recomendo que vocês leiam, porque é um texto muito bem feito. Esse texto aqui, dessa professora Bianca Santana, tá? Falando quem é a mulher negra no Brasil, colorismo e o mito da democracia racial. Então, se você quer entender o que é estar na pele de uma pessoa parda, e se ela sofre ou não sofre preconceito, dá uma lida nesse texto, eu recomendo. Ó, revista cult.uol.com.br, e a jornalista aqui que escreveu, na verdade ela é uma professora universitária, né? Bianca Santana. Leiam esse texto, tá bom, gente? Então, vamos começar um pouquinho pelo chat agora e estamos juntos. Abraço. Até semana que vem.